Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Olá, bom dia. Eu sou Isnande Barros, eu falo de Imperatriz, no Maranhão. Esta é a Web Rádio Portal da Luz e seus parceiros, transmitindo esse programa primeiro, ao vivo, pelo YouTube, chamado Hora da Prece. Esse projeto Hora da Prece, ele já existe desde o ano de 2012, e nós fazemos às terças-feiras e às quintas-feiras, às 5 horas da manhã. Então, a partir de hoje, nós iniciamos essa transmissão ao vivo e, dependendo do horário que você esteja vendo este programa, a Hora da Prece, bom dia, boa tarde ou boa noite. O objetivo do nosso programa é fazermos preces pelo nosso país, pelo nosso planeta, pelas nossas cidades, pelas nossas famílias. E esse projeto, como eu falei anteriormente, começou com um pequeno grupo no WhatsApp, um grupo de frequentadores da casa do Centro Espírita André Luiz, aqui em nossa cidade, e hoje nós iniciamos esse projeto Hora da Prece, e você faz a sua Hora da Prece. A partir do momento em que você abra este vídeo, você pode iniciar a sua Hora da Prece fazendo uma prece inicial. Nós geralmente agradecemos a Jesus pelo momento oportuno de ler o Evangelho e de pedir em pensamento, com o pensamento elevado ao alto, pedir pelos nossos familiares, pedir pelos nossos amigos, pedir pelos nossos adversários desta vida, de outras vidas. E o nosso intuito é que a prece alcance o coração daqueles que mais precisam. Então vamos iniciar a nossa Hora da Prece de hoje, elevando o pensamento ao alto, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, pedindo que a assistência dos bons espíritos chegue até nós, nos iluminando, nos protegendo. Que Jesus esteja em nossos corações, que Mãe Santíssima nos ilumine, que Mãe Santíssima nos abençoe. E nós vamos iniciar a nossa Hora da Prece de hoje com a oração de Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje e sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para hoje e todo sempre. Que assim seja, Senhor. Então, feita a prece inicial, nós declaramos aberta a nossa Hora da Prece de hoje. E nós vamos iniciar com a leitura. Lembrando que nós estamos no YouTube, gente. Você pode deixar sua mensagem, você pode fazer um comentário, você pode pedir uma prece por algum familiar seu. Você pode pedir uma prece ou recomendar que façamos aqui uma prece por uma situação, por um problema que você enfrenta,
E a gente roga aos bons espíritos que a assistência chegue àqueles que mais precisam, que a assistência chegue aos irmãos e aos corações mais necessitados. Nós vamos iniciar com o livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Esse livro, Fonte Viva, da coleção chamada Fonte Viva, ele traz 180 capítulos, 180 lições, se assim podemos dizer, e nós vamos começar pela introdução. Nós saudamos também os canais parceiros, né? Agradecemos a orientação do nosso irmão Luiz Domingues, né? Ele que comanda esse projeto interessantíssimo e belíssimo da Web Rádio Portal da Luz, e vários canais retransmitindo também esta hora da prece. São 5h06, e nós agradecemos a assistência dos bons espíritos e agradecemos também a todos aqueles que estão nos acompanhando. Emmanuel faz, na introdução do livro Fonte Viva, ele faz um comentário intitulado Com Jesus e por Jesus. Então vamos à leitura. Diz Emmanuel, na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem feito sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e se tornaram patentes a todos. No item 8 do Livro dos Espíritos, das páginas de conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança. Allan Kardec fala: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, de trabalho, de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Reportemos-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso de que não podia ela ausentar-se, e, tendo acentuado que o Espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra
para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação, nos diz Emmanuel, não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava e, por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, de vivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Aqui reside, segundo Emmanuel, o objetivo maior do Espiritismo. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando tanto quanto os encarnados o concurso da educação. E os espíritos desencarnados, nos diz Emmanuel, estão sedentos da nossa caridade. Os espíritos desencarnados necessitam, e aí a importância do desenvolvimento e do estudo da mediunidade, para que nós façamos a caridade aos irmãos que estão desencarnados e que precisam do acolhimento. Emmanuel conclui: não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Estudemos, assim, as lições do Divino Mestre e aprendamos-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E, sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. O fundamento do Espiritismo, segundo Emmanuel, reside na disseminação das verdades do Evangelho do Cristo para além dos questionamentos filosóficos e das respostas da ciência. Emmanuel nos coloca que o mais importante é a disseminação da moral do Cristo para todos nós. Nós temos algumas pessoas estão acompanhando o vídeo segundo o nosso aplicativo aqui. Tem 5 pessoas ao vivo conosco. A nossa irmã Antônia Corina, ela diz: bom dia, meus irmãos de fé. Bom dia, Corina. Gratidão, Jesus, por mais um dia de vida na Terra. Isso é muito importante. Na hora da prece nós fazemos isso também, Antônia Corina. Nós agradecemos pelo dia, pelo despertar. Então agradecemos também a todos que nos fazem companhia neste momento e que acordaram um pouco mais cedo e que acompanham nesse momento a hora da prece.
A Antônia Corina diz: Senhor Jesus, abençoa minhas filhas, Irenita, a Margarete, as netas Melissa, Lorena e Ana Clara. E ela agradece. Gratidão pela sua presença, Ana Corina, e gratidão por todos aqueles que nos acompanham. Você pode usar o chat, no YouTube e dizer a quem você pede uma prece, recomendar uma prece, e você pode também agradecer, como a nossa irmã Antônia Corina fez, pelo dia, por mais um dia de vida encarnado no planeta Terra, aprendendo as lições do Mestre e agradecendo pela vida que transforma e que redime. Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, que Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque tendo enviado para fazer lembrar sua lei, porque Deus o enviou para lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens. Ou seja, Jesus manda Moisés trazendo a lei, a justiça e a caridade. A lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade, conjunta, integrada. Mas o povo hebreu viveu só da aplicação da lei, presos muito ainda à forma. Jesus traz a segunda revelação e Jesus nos mostra o caminho do amor. Mas Jesus diz em João, no Evangelho de João, ele diz: ó meu Pai, vou pedir que ele envie outro Consolador, estará permanentemente convosco, que fará com que você se lembre do que eu disse, do que eu vivi, dos exemplos que Jesus apresentou, e apresentará novas formas de ver o mundo, de viver o Evangelho, de perceber o Evangelho e de encaminhar o seu processo de evolução na Terra. E o Espiritismo chega e nos traz a caridade. Segundo Emmanuel, a caridade é o amor colocado em ação, é o amor colocado em prática. A caridade é o amor em movimento. É nós agindo, todos, cada um de nós, agindo e transformando a realidade daqueles que precisam do conforto material, mas que precisam também do conforto espiritual. Quem pode ajudar alguém fazendo a caridade material, que o faça. Mas mesmo que não tenha condição de se fazer útil através da caridade material, pode fazer a caridade espiritual. Nós podemos dirigir uma prece àquele que mais precisa. Nós podemos dirigir uma prece àquele irmão necessitado e que nós não conhecemos. Elevemos então o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e peçamos pelo nosso planeta. Imaginemos que Jesus, comandando essa nau planetária, Jesus, Espírito Crístico da mais alta categoria, aquele que comunga da intimidade de Deus, Jesus comanda um número de mais de 24 bilhões de seres encarnados e desencarnados, divididos no plano espiritual, no plano material, uns desencarnados perambulando pela terra, outros nas colônias, nos umbrais, nas furnas, nas zonas subcrustais, nas mais diversas condições. Outros, quase 8 bilhões de nós, encarnados, vivendo sobre a Terra
usufruindo da materialidade, usufruindo da oportunidade que Jesus nos concedeu de encarnar e viver aqui em várias regiões do planeta, em várias nações do planeta, administrados e governados por tiranos, por homens violentos, por mulheres violentas, por homens bons, por mulheres boas, por seres humanos em suas mais diversas condições espirituais e materiais. Roguemos aos espíritos que tutelam a humanidade, que auxiliam Jesus na condução deste processo. Que os homens que nos governam como humanidade terrestre recebam as boas vibrações da prece que se realizam nas igrejas, nas mesquitas, nos centros espíritas, nos terreiros, aonde quer que o nome de Jesus, aonde quer que o nome de Deus seja estudado, seja comentado, ou seja vivido. E como diz Emmanuel, falando da doutrina, falando do Evangelho, aqui na abertura, na introdução do livro Fonte Viva, ele diz: não podemos, por isso, acompanhar os que fazem da redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhe é próprio. Que nós aprendamos a nos alimentar do Evangelho, a nos nutrir do Evangelho. Que nós aprendamos que o Evangelho, que a prece, ela foi uma dádiva que Jesus nos legou. Jesus deixou para nós o Evangelho como instrumento de orientação. Mas Jesus deixou para nós também a prece como um instrumento de socorro e de amparo na hora da dor e do sofrimento. Qual de nós não acorreu à prece? Qual de nós não se utilizou da prece no momento da dor e no momento do sofrimento? Qual de nós não esteve em aperreio? Qual de nós não esteve em aperto, necessitando do amparo do alto, elevando o pensamento ao alto e pedindo pela assistência dos anjos do Senhor, dos espíritos tutelares, dos espíritos iluminados, dos seres angélicos que cuidam de nós? E nós sentimos essa presença, e nós sentimos essa necessidade de nos conectar com o alto, com as forças superiores, com as potências divinais. Então, que nós mantenhamos sempre essa capacidade de ter o Evangelho como instrumento de orientação, de ter o Evangelho como instrumento de socorro, de termos o Evangelho como instrumento de amparo, para atender às nossas necessidades, para suprir as nossas limitações. A prece como alimento da alma, prece a nos socorrer e a nos amparar. E não importa a quem recorremos. Uns se dirigem a Jesus, outros se dirigem diretamente a Deus,
outros se dirigem à Mãe Santíssima, outros se dirigem a seres especiais, como os santos, como as grandes personalidades do Espiritismo, do cristianismo em geral, do hinduísmo, do budismo, de todas as religiões que são estruturas humanas. Por trás delas todas está o nosso Mestre amado, Jesus de Nazaré. Então, após pedir pelo nosso planeta, nós pedimos pelo nosso país, também dividido, né, em várias regiões, em vários estados, em várias cidades. Nós estamos divididos em várias famílias, em grupos espirituais, agregados em torno de um núcleo familiar. Então vamos elevar o nosso pensamento e pedir por esse país, pedir pelas autoridades, dos poderes do legislativo, do judiciário, do executivo, em todos os seus matizes, que eles sejam abençoados e iluminados no sentido de governarem para o bem maior da sociedade e das individualidades humanas que se organizam e se congregam neste país. Vamos pedir também pela nossa família, pelos que estão próximos no nosso meio, pelos que estão na luta diária e cotidiana. Só um minutinho, deixa eu fazer uma mudança aqui no nosso... consegui. Pelos que estão no nosso meio, na família, que é o mais importante segmento da sociedade. É ali que Jesus coloca um pai que é desafeto do filho, um filho que é inimigo do pai, a mãe que conduz aquele lar e que ilumina com sua bênção todos os seus filhos. Então nós nos relacionamos na intimidade do lar com amigos, com adversários, com inimigos de outras encarnações. E nos foi dada a oportunidade de convivendo como pai e filho, convivendo como pai e mãe, como filho e mãe, como irmãos, como netos, como sobrinhos, nós convivermos da forma mais pacífica possível, nos aproximando do objetivo da encarnação. E é nos melhorar, que nós nos melhoremos a cada ação, a cada pensamento, a cada pedido de perdão, com todos aqueles que estão no nosso caminho, dentro da nossa família. Nós já estamos com 28 minutos da nossa hora da prece, nós temos o objetivo de fazê-la em 30 minutos, e nós vamos pedir a frutificação da água na prece final, neste momento. Então, nós elevamos o pensamento ao alto, nesse momento, para encerrarmos a nossa hora da prece de hoje. E nós nos comprometemos a voltar na quinta-feira, às 5 horas da manhã. E lembrando que a hora da prece fica disponível no YouTube. Você pode fazer o comentário, você pode fazer a solicitação de prece. E nós, na próxima quinta-feira, nós vamos pedir pela sua família, nós vamos pedir pela sua cidade, vamos pedir pela sua casa. Então, nesse momento, nós elevamos o pensamento ao alto, agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estar. Em mais uma hora da prece, esta, a primeira transmitida ao vivo pelo YouTube, pela Web Rádio Portal da Luz. Nós agradecemos por essa oportunidade de estar em contato com tantos irmãos que vibram
e oram na mesma frequência. Agradecidos estamos, nós pedimos a Jesus que permaneça em nossos corações. Nós pedimos à Mãe Santíssima que nos dê a sua bênção diária, que esse dia seja um dia de muita paz, de muita harmonia, de muita luz e de muita sabedoria nos nossos corações e nos nossos lares. Pedimos aos anjos do Senhor que nesse momento nos proporcione a fluidificação da água, que essa água que será tomada agora, ela seja instrumento de melhora, de cura a cada um de nós. Mestre amado Jesus, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecidos estamos por todos aqueles que estiveram aqui conosco. Nós temos agora 9 pessoas assistindo a Hora da Prece, uma saudação e um abraço a cada um de vocês. Esperamos os comentários para a leitura dos vossos nomes, a prece por vossas famílias, na próxima quinta-feira, às 5 horas. Nos veremos na quinta-feira. Até lá. Jesus em nossos corações, hoje e sempre. Vamos beber a nossa água fluidificada. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.